Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das questões mais difíceis da prática clínica. O que fazer quando a gente tem uma patologia clara na nossa frente, mas nada de sintomas para nos guiar? É um beco sem saída, né? Bom, é para esses casos que a gente vai explorar a metodologia incrível do Dr. Raj Bondri. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa entendendo o que é o problema dos 20%, um desafio que todo mundo na clínica enfrenta. Depois, vamos ver como ir além do óbvio, sacar o insight central do Dr. Bond, conhecer o sistema passo a passo dele, aplicar isso em casos bem complexos, como câncer, e, por fim, ver como tudo isso nos dá uma nova confiança para atuar. Vamos começar com aquela frustração que, nossa, todo homeopata conhece muito bem. É aquele momento em que a gente se esforça, investiga, mas o caso simplesmente não conversa com a gente. Parece que a resposta está escondida, né? E aqui está o dilema que o Dr. Bondri joga na mesa. Pensa só. Chega alguém com um diagnóstico fechado, tipo cirrose ou um sarcoma, mas aí você faz a anamnese completa e nada. Nenhum sintoma mental claro, nada de geral ou particular para te dar um norte. E aí, o que a gente prescreve numa hora dessas? O que é genial é como o Dr. Bondri coloca isso em números. Ele calcula que, olha, metade dos casos a gente resolve com remédio constitucional claro. Outros 30% vêm por sintomas fortes. Mas e os 20% que sobram? Aqueles casos puramente patológicos, sem nenhuma pista. É aí que o bicho pega. E é exatamente para esses 20% que o método dele faz toda a diferença. E é justamente nesses 20% mais desafiadores que a gente pode cair em algumas armadilhas. Vamos dar uma olhada no erro mais comum que os clínicos cometem e, claro, como fugir dele. Aqui, o Dr. Bondré nos dá um alerta muito sério sobre o que ele chama de preguiça clínica. Sabe aquele reflexo? Você ouve cálculo renal e já pensa berberis, ou ouve problema de fígado e chelidonium. Pois é, esse atalho, segundo ele, é a receita para o fracasso, porque a gente pula a etapa mais importante, que é a busca por um remédio mais profundo e realmente individualizado. A virada de chave está toda no processo, não na ferramenta em si. O problema não é usar a tintura-mãe. A questão é quando e por que a gente usa. E o método do Dr. Bondré é cristalino. A prescrição com base na patologia só entra em campo depois que a gente esgotou todas, mas todas mesmo, as tentativas de achar um quadro de sintomas claro. Isso nos traz direto para o coração da filosofia do Dr. Bondré. É uma mudança de perspectiva fundamental sobre como a gente encara e usa os nossos remédios. O que o Dr. Bondré faz aqui é redefinir a tintura-mãe. Ela deixa de ser uma ferramenta simples e vira uma estratégia clínica avançada, super específica. Não é um atalho, gente, é um plano B muito bem definido que a gente só usa quando o plano A simplesmente não é possível. Então, o ponto crucial é este. O método é um último recurso, baseado em evidências, e não a primeira coisa que vem à cabeça. A condição para usar é a falta total de informação homeopática mais rica. Nesse cenário, a patologia acaba se tornando o sintoma-guia por falta de opção. Tá, mas como a gente aplica essa filosofia no dia a dia do consultório? O Dr. Bondri não fica só na teoria, não. Ele nos entrega um sistema, um passo a passo claro que a gente pode replicar. Esse sistema de 4 passos é a espinha dorsal do método, e ele exige disciplina. Primeiro, um esforço de verdade para achar o simillimum. Segundo, ser honesto consigo mesmo e admitir quando não achou. Terceiro, analisar a patologia com precisão. E só então, como último recurso, selecionar a tintura-mãe indicada para aquela patologia. A precisão desse sistema é realmente testada nos casos mais sérios, como o câncer, onde a patologia é a grande protagonista. Vamos ver como o Dr. Bondri usa essa lógica na prática. Olha só que incrível a precisão aqui. A escolha não é genérica para câncer gástrico, é super específica para o estágio da doença. Se o que predomina é a dor e ainda não ulcerou, o Dr. Bondri indica Hydrasters. Agora, se o câncer já ulcerou, já tem vômito com sangue, hemorragia, a indicação muda completamente para Geranium. E essa especificidade vai ainda mais fundo. Para sarcomas inoperáveis de forma geral, ele aponta para Cuprum-Sulf. Mas, se esse sarcoma está localizado num antro, ou seja, numa cavidade quase fechada do corpo, a indicação passa a ser Sympaciton. A localização e a condição da patologia ditam a regra. A matéria médica patológica do Dr. Bondré é de uma especificidade impressionante. Ele diferencia os remédios de acordo com o tecido e o lugar. Com durango para epitélios ulcerados, como lábios e ânus.
ruta para o intestino inferior, fúlico para o escroto, terebintina para a bexiga. Cada prescrição é um tiro certo. E aqui tem um ponto muito importante. O método não visa só a cura, mas também a aliação, o alívio profundo em casos muito graves. O Dr. Bondry descreve a dor do câncer nos ossos como uma das piores que existem. E ter uma ferramenta como o Euphorbium para aliviar esse sofrimento, mesmo quando a cura não é mais uma possibilidade, tem um valor que não dá nem para medir. Bom, depois de ver o problema, a filosofia, o sistema e a aplicação, qual é a grande transformação que essa abordagem traz para a nossa prática clínica, no final das contas? A grande sacada é uma mudança de mentalidade. A gente deixa de se sentir perdido, frustrado quando não encontra sintomas e passa a ser um verdadeiro estrategista clínico. Com esse método, a gente passa a ter um plano de ação claro, confiável, para aqueles 20% de casos que antes pareciam impossíveis de tratar. Essa é a essência destilária do ensinamento do Dr. Raj Bondry nessa palestra. Para entender verdadeiramente a profundidade, a filosofia e a precisão clínica por trás de seu método, é preciso vivenciar a palestra completa em sua totalidade.